por favor, Senhor, que Seu Espírito Santo conduza esse momento, que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que ela é a única referência que a gente tem de divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, que é capaz de discernir as intenções do nosso coração, que ela possa produzir em nós frutos de justiça, frutos de alegria e fruto de paz no Seu Espírito Santo. Amém. Gente, eu queria que a gente falasse hoje sobre milagres. E interessante é que esse texto aqui, eu não combinei com o Gil. Eu não falei para a Gil como é que eu ia pregar. E era milagre, mas ela falou aqui 3 vezes esse texto hoje, na oração. Que é em Mateus 11, 28. Olha só o que está escrito ali. E olha como a gente já decorou. Olha como para a gente esse texto a gente já tem na cabeça. Venham a mim, NVI, que eu vou ler. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer ler também? Vou te dar a oportunidade. Vamos ler juntos? Amém? Quantos já conheciam esse texto? Levanta a mão. 90% já conheciam esse texto. Quantos já tinham decorado esse texto? Levanta a mão. Pelo menos a metade. Agora eu queria te provocar uma pergunta, porque hoje eu queria falar 3 coisas para vocês sobre isso, e que tem a ver com milagre. A primeira é, quem falou que conhecia o texto? Sabe o que vinha antes desse texto? Sabe o que Jesus estava falando antes de dar essa resposta? Levanta a mão aí quem já sabe, quem já leu antes, quem lembra. Ninguém levantou a mão, gente. 2 pessoas. Sabe o que acontece? Eu queria te convidar a volta um pouquinho, no mesmo capítulo 11 de Mateus, vamos ler do 16 até o 20. Ou melhor, vamos ler no capítulo 11, vamos ler do 16 ao 20, aí a gente pula para o 25 ao 30. Olha só o que está dizendo assim, ó. Mateus 11, 16 a 20 primeiro, depois do 25 ao 30. Diz assim, ó, na NVI aqui, nova versão internacional. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejuava e não bebia vinho, e vocês diziam, ele tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês diziam, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. E então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas foram entregues a mim por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Amém? Gente, olha que palavra poderosa.
Todo mundo quer descansar. Eu sou o primeiro da fila. Onde que pega a senha? Eu quero ter uma vida tranquila. Aliás, eu não quero esquentar minha cabeça com nada. Para mim, eu quero que as portas sejam todas abertas. Quando eu estou andando na rua, eu quero que todos os sinais se abram. Eu estou caminhando, eu fico feliz quando o bonequinho fica branquinho. Aí eu vou andando, eu falo, vamos. Todo mundo quer. Mas hoje eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a caminhada na ótica de Jesus que nos faz descansar. Sobre a caminhada que tira de nós um fardo pesado. Sobre a caminhada que a gente pode escolher se a gente vai levar uma carga maior do que a gente poderia suportar mesmo ou não. E isso é um caminho de milagre. E talvez você tenha falado, que legal, vamos falar de milagres. Eu botei o peixinho ali, o pão, eu falei, aí todo mundo pensou, vamos falar de multiplicação de pães e peixes. Mas deixa eu te dizer, o que o Senhor Jesus está falando para a gente, que se aplica muito na nossa vida hoje, é que tem algo mais relevante, tem algo mais importante. Muito obrigado, minha irmã. Tem algo muito mais eficaz do que o milagre propriamente dito. É o caminho antes de vivenciar o milagre. E para isso eu queria dividir com vocês algumas coisas. Primeiro, esse texto é um texto provocador, porque ele nos revela uma geração imatura. Você conseguiu perceber isso? Olha que interessante. Ele diz assim, a geração diz assim, nós tocamos flautas e vocês não dançaram. É Jesus que está falando isso, esse texto é Jesus falando. Nós cantamos um lamento, vocês não choraram. Jesus está falando para a gente que o que acontece às vezes é que a gente se acostuma a viver de eventos ou de fatos que nos automotiva baseado em outras pessoas. Ele está dizendo que, às vezes, a gente se preocupa mais com a reação que as pessoas vão ter sobre aquilo que a gente faz na nossa vida do que, efetivamente, o propósito de vida em nós. Ele está dizendo que, e assim, na prática, é fácil ver isso, porque existem pessoas que realmente vivem à procura de milagre. Eu conheço, como pastor mesmo, eu cansei de ver pessoas que esperavam movimento. Pessoas que iam atrás de movimentos. Pessoas que não tinham uma fé firmada, pessoas que não congregavam, que não eram pastoreadas porque eles viviam pulando de milagre em milagre, de movimento em movimento. Eles não tinham identidade. Eles não sabiam para onde eles estavam indo, eles não sabiam nem em que eles acreditavam. E ali ele diz, Jesus está falando, é uma geração como criança, que faz movimento, que faz eventos, que faz coisas, esperando um resultado desse mundo aqui. Lembra que eu estou falando do que antecede o vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou falando do que vem antes. Primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar, a gente não pode basear a nossa vida em eventos. A gente não pode basear a nossa vida em movimentos. A gente não pode basear a nossa vida em mimimi. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando alguém chega e Jesus está falando, olha só como a gente é bom, olha como a gente faz o bem, ninguém repara. Olha como eu toco bem, olha como eu prego bem. Ninguém me dá moral, ninguém me valoriza. Ele está dizendo, existem umas pessoas, eu vou tirar isso aqui que eu vou chutar. Tem umas pessoas que eles vão basear a vida deles baseado no resultado que eles vão ter. E ele fala assim, Jesus, é uma geração criança. Você leu isso comigo? É uma geração imatura. Quando que vocês vão entender que isso cansa? É aqui que eu quero chegar. Quando vocês vão entender que isso cansa? Porque, olha só, viver tentando reconhecimento é frustração, é como socar o vento. Se a gente produz tudo na nossa vida só para impressionar alguém, quando você fizer uma coisa errada só, as 1000 coisas que você fez certas não vão valer de nada. Porque, na verdade, mais importante do que como você começa é quando você termina.
Tu pode ter tido uma vida perfeita, fazendo tudo. Chega um momento de terminar aquela fase e passar para outra fase. Se você não terminar aquela fase bem, você vai ser lembrado pelo que você fez de ruim. Você viveu uma vida inteira, 90 anos, e aí você comete uma falha absurda. As pessoas vão lembrar de você pelo que você fez de ruim. Isso é humano. Deus não é assim. Esse não é o critério de Deus. Jesus está falando para a gente, o primeiro ponto hoje dos 3 que eu vou falar é, olha, ao invés de você ficar se esforçando para impressionar alguém, olha para mim, entrega a sua vida para mim, tira o peso que você tem sobre você e vem ao encontro real comigo, porque aí quando você estiver cansado ou sobrecarregado, em mim você vai encontrar descanso. Faz sentido para você? Só que eu comentei também aqui que eles reclamavam, porque não me reconheceram, porque tocamos flauta, ninguém dançou. Porque nós cantamos um lamento, ninguém chorou. O judeu tinha isso, era um ofício. Tinham pessoas que, inclusive, eram pagas para chorar no enterro. Isso é cultural. E ali, ele estava reclamando o seguinte, o que adianta o nosso esforço se ninguém reconhece? O reino de Deus não é assim. A nossa fatura não é paga aqui. O nosso reconhecimento não é daqui. Tudo que a gente faz para o Senhor, tudo que a gente faz como se fosse para o Senhor é que tem que se agradar. E por mais que eu olhe, ou que o seu chefe olhe, ou que o seu marido olhe, ou que a sua mulher olhe, e não tenha reconhecimento, se no seu coração você está fazendo uma entrega ao Senhor, não existe um modelo bom e um modelo mau, não existe um modelo perfeito, porque você está fazendo uma entrega ao Senhor. Ele está falando, para de tentar impressionar para umas pessoas, e para outras ele está dizendo, para de reclamar. Tem pessoas que se incomodam com tudo, que reclamam de tudo. E é impressionante que essas pessoas que choramingam, essas pessoas que são de mimimi, é porque, geralmente, são pessoas que elas não estão fazendo algo com o coração voltado para o Senhor. Uma coisa acaba sendo associada para outra. E aí Jesus fala, para de ser criança. Ô geração, vocês ficam reclamando, vocês ficam falando o que vocês fizeram. E ele fala mais, ele fala assim, olha, e aí já é a minha interpretação, se eu fosse comentar isso, cuidado com os construtores construtivos que nunca construíram nada. Vou repetir. Tem muitos construtores construtivos, já viu quando a pessoa fala, é uma crítica construtiva, tá, pastor? Aí eu falo, adoro crítica construtiva, porque uma crítica construtiva me faz avançar, e eu ouço todas elas. Só que depois, o fruto da vida da pessoa mostra que ela nunca frutificou em lugar nenhum. Ele sabe fazer tudo, mas ele nunca fez nada. Não tem frutos, não tem resultado. Foi uma vida de críticas construtivas. Isso tem a ver com o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim, interessante como vocês criticavam, por exemplo, ele dá um exemplo, vocês criticavam João Batista e falavam assim, esse cara está errado. Ele não come igual a gente, ele não se veste igual a gente, ele é filho de Zacarias. Só que ele, ao invés de se comportar como um profeta, o cara usa uma roupa que ninguém sabe de onde ele tirou. Todos os sacerdotes, todos os profetas anteriores comiam da mesa dos levitas. Existia o sacrifício, então tinha toda a imolação do sacrifício, e a carne que sobrava, eles estavam autorizados a comer, e era do melhor. Eles comiam coisa boa. Aí eles falavam, esse cara não pode ser profeta, porque esse cara come gafanhoto com mel. Ele é muito esquisito. E era mesmo, gente. Eu, quando leio, eu falo, que cara esquisito. Mas Jesus está falando assim, vocês chamavam ele de esquisito, porque no critério de vocês ele não passava como profeta. Só que aí vem o Filho de Deus, ele está falando dele mesmo. E aí agora ele senta na mesa com Zaqueu e janta, fiscal da Receita, está lá. Aí ele vem e conversa com a samaritana, não podia. Ele vai para a boda em Caná, é um vilarejo pobre, ele vai participar de um casamento de um pessoal pobrezinho, que vive da colheita da uva. E vocês reclamam e falam, esse cara é um beberrão, olha só como é. Ele está falando dele mesmo. Vocês dizem que o Filho do Homem vive na casa dos outros jantando e se envolvendo com gente que não podia. O que a gente pode pensar aqui?
Jesus está desenvolvendo o ministério dele. Mas pode ter certeza, sempre vai desagradar alguém. Porque se ele faz uma coisa, ele é criticado. Se ele não faz uma coisa, ele também é criticado. Logo, é extremamente importante que a gente saiba que se a gente não se decidir a amadurecer, se a gente não se permitir viver coisas novas, se a gente não decidir sair do nosso estágio de mesmice e alcançar outras coisas em Deus, nós até podemos viver milagres, mas nós vamos ficar de milagre em milagre e não vamos ser vistos pelo Senhor como uma geração que amadurece, como uma igreja que amadurece, como cristãos que amadurecem. E olha só o que você pode ver em Mateus 11, ainda 20. Está dizendo aí, então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Olha esse contexto. O segundo ponto que eu acho que a gente pode pensar é que quem mais é dado, mais é cobrado. Antes de Jesus falar assim, filho, pode vir, descansa em mim, fica tranquilo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Antes de falar isso, ele estava dizendo, você sabia que tinham cidades que eram abençoadas com milagres? Pode acompanhar um texto aí comigo. Ele está dizendo assim, ó, você sabia que Cafarnaum, eles viveram coisas que ninguém mais viveu? Você sabia que as cidades que eu passei, a cidade de Nazaré, por exemplo, deixou de ser abençoada porque eu fiz tantos milagres, chegou uma hora que eles falavam, esse cara aí é só o filho de José, o carpinteiro? Mas ele fala assim, cuidado com a responsabilidade. Porque ele chega a falar, se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido metade dos milagres que aconteceram em Cafarnaum, ela não teria sido destruída. Sabe o que ele estava falando? Essas cidades se acostumavam a viver de milagre. Essas cidades já não podiam mais celebrar milagres. Elas chegavam ao ponto de desqualificar os milagres, porque agora não se importava mais com Yahvé, ou no caso do contexto que com Jesus, mas sim com o movimento. E isso você pode ver, inclusive, se você for lá em João 5, abre aí, João 5, que é um bom exemplo, do versículo 2 ao 9. João capítulo 5, versículos 2 a 9. João, capítulo 5, versículo 2 a 9, diz assim, havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos, eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um deles estava ali parado e era paralítico fazia 38 anos. E quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Então Jesus perguntou, você quer ser curado? E o paralítico disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, chega outro antes de mim e entra. E então Jesus falou para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Olha que interessante. As duas conexões. Jesus realiza milagre. Jesus não mudou. Hoje nós ouvimos aqui sobre o milagre. Estamos em 2019. Ele tem o poder de fazer, basta uma palavra do Senhor, para que toda a minha e a sua vida seja transformada. A pergunta que se faz é, como fica a nossa vida quando vivemos um milagre? O que vem depois do milagre? E o mais importante, olhando para a história desse homem, por que aquele homem não conseguiu enxergar que, apesar do milagre que ele ia vivenciar, ele estava diante de alguém que era maior do que o milagre? Porque Jesus chegava perto dele, Jesus se aproximava perto dele,
perguntava, interagia com ele, e ele continuava dizendo, eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Eu estou aqui há 38 anos. Toda hora alguém me passa. Toda hora eu olho para alguém conseguiu alguma coisa que eu queria. Toda hora alguém vive alguma coisa que eu deveria viver. E a pergunta que de repente deveria ser feita para ele é, filho, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o Criador dos céus e da terra, que deixa toda a sua glória, que deixa a sua plenitude, que deixa os arcanjos, os querubins, os serafins, e ele vem e habita para poder estar no meio de nós. Você está falando com Emanuel. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer isso por você. Mas você consegue me enxergar? Ou você está tão focado naquilo que você quer que seja feito na sua vida que você é incapaz de trilhar um caminho que consolida a sua fé. Um caminho que vai fazer você deixar de ser paralítico hoje, mas você também vai deixar de ser paralítico no mundo espiritual. Você vai avançar, você vai prosseguir, você vai romper. É esse o diálogo que está por trás dessa situação. E aquele homem não consegue enxergar porque ele está envolvido nos problemas que ele tem. Uma coisa prática para mim e para você. A gente está tão envolvido no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos interesses, nas nossas aplicações, nas nossas necessidades, que o tempo está passando e a gente está fazendo um montão de coisa, tocando flautas e lamentos, usando o primeiro texto, correndo atrás de um milagre, querendo uma vida melhor, nada disso é errado, mas nós não estamos enxergando o privilégio de estar diante do Senhor. Para ser mais prático ainda, e assim eu falo com toda a isenção, nós estamos numa igreja, agora, batista, uma igreja evangélica aqui, porque a gente tem que fazer parte de uma igreja, porque a gente tem que professar uma fé, porque nós temos que preencher no formulário com a nossa religião, porque a gente tem que criar relacionamentos, porque, afinal de contas, eu sou imigrante, eu estou sozinho, minha família não está aqui, então é melhor estar com um grupo que pelo menos vai me ajudar quando eu precisar. Ou é porque, no fundo, eu tenho o privilégio de servir ao Senhor de todo o meu coração, e aí sim eu desenvolvo meu talento, e assim eu invisto no ministério, para que o corpo seja edificado, para que realmente eu não preencha só a minha necessidade, mas agora eu seja o preenchimento de Deus na necessidade de alguém. Para que eu seja a resposta de Deus na vida de alguém. Para que as minhas mãos sejam as mãos de Deus agindo na vida de alguém. Para que as minhas finanças, elas façam diferença na vida de alguém. Porque o Senhor fez em mim e através de mim eu entrego, eis aí o verdadeiro milagre. Porque se a gente começa a fazer da igreja mais um lugar para a gente ganhar alguma coisa, nós não entendemos o evangelho. E, infelizmente, Jesus está falando assim, tem uma geração muito fraca. Tem uma geração que está se esforçando para fazer coisas que, no fundo, são para elas mesmas. Tem uma geração que está fazendo porque quer reconhecimento. Tem uma geração que está fazendo porque, na verdade, ela não tinha mais o que fazer, ela está ocupando o tempo dela. Sou eu e você, filho. Eu estou nesse time junto contigo. Só que essa palavra está dizendo assim, pega esse esforço aí. Por favor. Pega essa carga. Pega esse fardo. Traz para mim. Deixa eu ficar com sua carga, com seu fardo. Deixa eu ficar. Agora eu vou te dar o meu. E diz assim, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Fazer parte de um corpo de Cristo, fazer parte do reino que eu estou estabelecendo, não exige nenhum sacrifício. E para isso eu queria te contar uma coisa. Eu gosto de contar agora, eu estou estudando inglês, direto. E essa semana, eu conversando com uma pessoa do Iraque, e, de repente, por algum motivo, tinha que falar do Natal. E a muçulmana do Iraque, ela falou, na verdade, eu nunca entendi muito esse negócio de Natal.
Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Porque vamos tentar. Aí eu falei assim, você já ouviu falar sobre Jesus? Ela falou, claro que sim. Ele foi um profeta. Eu falei, me conta um pouco então sobre Jesus. Eu queria saber. Ela me apresentou uma visão excepcional de Jesus. Só que ela falou para mim, só tem um problema. Eu não acredito que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Eu falei, tu sabia que ele ressuscitou e vai voltar? Ela falou, não, eu sei que vocês conhecem isso. Aí ela falou, vou te falar sobre Muhammad. Eu falei, me fale sobre Muhammad. E eu já tinha lido. Ela me explicou sobre Muhammad e tal. Aí ela falou assim, Muhammad veio antes de Jesus. E ela foi me explicando, me explicando, me explicando. Chegou uma hora que ela falou assim, Muhammad precisava dar um ensinamento para a gente, porque nós somos pecadores e nós todos vamos para o inferno. Aí eu falei, sim, nós vamos para o inferno? E como que a gente faz para se salvar? Aí ela veio e falou assim, nós precisamos pagar pelos nossos pecados. Foi nessa hora que eu disse para ela assim, pois é, eu ouvi você falar aí quase 20 minutos sobre Muhammad e sobre Jesus. Eu queria também te falar sobre o que eu penso sobre Jesus. Aí eu falei, na realidade, nós realmente íamos para o inferno. Estamos juntos. Até aí tudo bem. Só que eu falei para ela, quando a gente entrega toda essa penalidade que nós sofreríamos para Jesus, o crucificado e morto, a gente não precisa fazer nada. Ela falou, mas seria muito simples ser salvo. Não é possível que vocês não tenham que fazer mais nada. Não é possível que vocês tenham que pagar por isso. Aí eu falei, mas essa é a beleza do Evangelho, porque nós podemos descansar nele. Aí eu falei para ela, peguei o texto bíblico, abri em inglês e falei, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Eu tive uma informação extremamente importante, eu fui pego de surpresa. Porque ela falou para mim sobre o que era o fardo. Ela falou para mim o que era exatamente o jugo. E eu já tinha estudado isso, só que eu queria dividir com vocês. Olha só que interessante. Eu anotei umas coisas, né, que ela falou rápido, relembrei, mas para você entender, o jugo era o seguinte, resumindo, lá atrás, quando não tinha divisão entre eles, então no contexto bíblico, e é isso que Jesus está falando, exatamente isso, era o seguinte, tinham 613 mandamentos. Depois que Moisés entrega 10 mandamentos, teve que ser disciplinado, teve que ser escrito. E esses mandamentos passaram a se eleger guardiões dos mandamentos. Então, eles iam desenvolvendo aquilo de forma que eles tinham que conhecer tudo. Então, dali surgem os escribas, eles escrevem os mandamentos. Surgem os fariseus, que são os guardiões do mandamento, os líderes religiosos. E vai desdobrando em várias categorias. Ela sabia disso, sabia? Ela sabia. E o que era o jugo? Era como o rabino interpretava os mandamentos. Na prática, era assim, a partir do momento que eu decidia entrar na sinagoga, a partir do momento que eu entrava naquele ciclo, eu ia ser orientado como agir. Isso era muito bom. O problema é que de um rabino de uma sinagoga para outra, ele podia interpretar aquilo de uma maneira levemente diferente. Então, quando você era um talmidim, quando você era um discípulo desse rabino, você estava sobre o jugo desse rabino. O que eles tinham em comum? O que todos eles tinham em comum? É que, na realidade, o objetivo era proibir ou permitir. Então, tudo que o discípulo tinha que fazer, ele falava, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. E, eventualmente, eles se encontravam. E, quando eles conversavam, o discípulo dizia assim, mas o meu rabino permite que eu faça isso. E o outro fala, mas o meu rabino não permite. Isso era o jugo. O que Jesus está falando é assim, vinde a mim, vocês que estão cansados de ficar vivendo de proibições ou de permissões. Conheçam de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu vou ensinar para vocês um caminho melhor. Porque o meu jugo, ele é suave.
E o fardo, que era o discípulo ter que submeter, porque ele decidiu ser daquela sinagoga, então o fardo era isso. Olha, você está compromissado com essa casa, então agora você tem que seguir exatamente isso, mesmo que tenha uma interpretação diferente. Então, mas eles não se encontraram. Não, mas você está comprometido aqui. Jesus está falando assim, em mim tem verdade, em mim tem vida eterna. Se vocês decidirem só olhar para mim e me seguir, e seguir o meu modelo, e seguir o que vocês estão fazendo, o que eu estou falando para vocês fazerem, o fardo passa a ser leve. Tem liberdade em mim. Entenderam? Faz sentido para você? Então, antes da gente proclamar isso, a gente precisa pensar sobre essa questão, porque aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, que a gente leu, ele não estava errado. Aquele homem queria cura. Foi o segundo texto que eu li. Aquele homem tinha 38 anos que ele estava ali. Ele viu muita gente viver milagre, ele viu muita gente ser curado. E ele chega um momento que ele fala, não tem ninguém para poder me colocar lá. E se não tem ninguém para me colocar lá, eu não vou conseguir. Mas se ele tivesse enxergado que quem estava falando com ele era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que haveria, inclusive, de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia para trazer vida eterna, certamente ele aproveitaria melhor aquele tempo. Uma boa pergunta para a gente pensar em milagres é, Senhor, tem tantas coisas que eu quero que aconteça na minha vida. E há pouco tempo a gente pensou aqui, é bom que eu faça planos, é bom que eu tenha sonhos. Mas antes de chegar a esse milagre, antes de chegar a uma resposta que fugiu do meu controle, não permita com que eu não te enxergue. Essa é uma mensagem muito simples. Essa é uma mensagem de bate-papo, de 3 tópicos. Mas tudo que é do Senhor é muito fácil de entender. Tudo que vem da parte do Senhor não traz peso sobre a sua vida. Tudo que vem do Senhor, todo investimento que vem do Senhor, não vem carregado de sacrifícios, de religiosidade. Eu preciso pagar pelos meus pecados. É verdade. Você tem razão, eu disse para aquela mulher. Mas eu creio que os meus pecados foram colocados naquela cruz. E quando ele morreu, junto com ele os meus pecados morreram. E quando ele ressuscitou, ele me deu direito à vida eterna. E é por isso que eu acredito que ele vai voltar para nos buscar. E ela falou assim, essa é a diferença entre Mohammed e Jesus Cristo, o seu Jesus. Porque ela estava dizendo sobre algo que o povo dela acreditava que tinha que fazer além da cruz. E eu estava dizendo para ela que não existe nada além da cruz. Visões diferentes. E no final, acabou o trabalho e ela falou, eu vou comprar um livro sobre Jesus. Se você comprar um livro sobre Mohammed, eu falei, manda o link agora que eu vou comprar o livro sobre Mohammed. Aí ela falou, mas você tem que ler um livro sobre Mohammed escrito por um muçulmano. Eu falei, você tem que ler um livro sobre Jesus escrito por um cristão. Ela falou, então vamos fazer isso. Cenas dos próximos capítulos, talvez eu nunca saiba o final dessa história, porque só falta uma semana de aula e talvez ela não esteja depois. Mas uma coisa é certa, eu e ela podemos, de uma forma muito gentil, falar da simplicidade do Evangelho, em que não haveria nada que eu e você pudéssemos fazer para ser salvos, porque Ele decidiu nos salvar. E como Ele decidiu nos salvar, então a gente vem até Ele. A gente pega nossas manias, a gente pega nossas diferenças, a gente pega nossas teologias, a gente pega as nossas flautas e os nossos lamentos e o nosso esforço físico, a gente pega tudo que a gente construiu e que às vezes impediu a gente até mesmo de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus
na pessoa de Jesus, porque nós nos tornamos muitas vezes religiosos e distantes de Deus. Isso inclui a mim, isso inclui a você. E a gente fica com a palavra: filho, abra mão de todo o resto. Abra mão do formato. Abra mão do que é permitido, do que não é permitido. Olhe para mim. Faça de mim. Jesus está falando a sua referência. E agora, encontre paz naquilo que você faz. Encontre um propósito maior do que você. Para de reclamar quando você achar que no seu ambiente as pessoas não te valorizaram. Ah, pastor, porque eu estou fazendo tanto esforço, eu passei, a pessoa nem falou comigo, não me viu. Deixa eu te dizer, a pessoa pode estar indo atender um chamado. A gente está aqui. Alguém passou mal, saiu. Não pôde desenvolver um trabalho. Eu já tenso aqui, falei, meu Deus, como é que está a pessoa? E aí o irmão falou, pastor, deixa comigo. Continua o culto, daqui a pouco eu te falo como é que está. E está monitorando, eu tenho que descansar, porque o Senhor está cuidando. A nossa vida aqui, ela pode ser muito difícil. Eu estou falando do Canadá mesmo agora, estou falando de Vancouver. Ou ela pode ser difícil, mas em paz. Porque fácil não vai ser para ninguém. Quer facilidade? Volta para sua casa. Volta para sua rotina. Serão outros desafios, mas vai ser um pouco mais fácil. O que o Senhor está falando nessa manhã é: me enxergue no meio da sua religiosidade. Me enxergue além do logotipo da atitude. Ou da qualquer igreja que você vá. Me enxergue além do título que você criou para mim. Interaja comigo. Olhe para mim, me enxergue. Eu vou fazer um milagre em você que é muito maior do que você ser paralítico e andar. Eu vou fazer um milagre em você muito maior do que você estéril e gerar filhos. Muito maior do que você estar morto como Lázaro e ressuscitar. Porque depois Lázaro morre de novo e é sepultado de novo. Entenda essa palavra. Mesmo aqueles que viveram milagres sobrenaturais, depois tiveram que acertar contas com a vida. Mas aquele que encontrou descanso para sua alma em Jesus Cristo, ele não se frustrou. Porque a palavra diz que aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Nós não buscamos o Senhor só por causa de uma igreja local. Nós buscamos ao Senhor pela vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos motiva. Quando os eventos acabarem, quando a gente não tiver grana para alugar o Hilton outro dia, para fazer mais um culto, para atender a sua necessidade, você vai estar com a gente no frio, na praça, fazendo um churrasquinho. Quando você, de repente, chegar aqui na igreja, você começar a desenvolver o seu ministério, e alguém chegar para você sem noção e falar: poxa, que ruim, você tocou assim, você cantou assim, ruim, você vai olhar para o Senhor e vai falar: Senhor, foi para o Senhor. E não vai falar: vou embora dessa igreja, porque aqui ninguém me valoriza. Mimimi, flauta. Porque você foi visitar um irmão doente, porque você levou um medicamento, porque você fez uma sopinha. E aí o irmão ficou bom, e depois o irmão te tratou mal e não falou contigo, não atendeu o telefone. Aí você diz: tá vendo, não vale a pena servir a Deus, porque eu faço, todo mundo aí, a sopinha eu levei, nem considerou, foi embora, nem olhou para trás, me deletou do Facebook. Encontrar descanso no Senhor é você falar: Senhor, eu fiz tão pouco por uma caminhada tão difícil desse irmão. Eu não consigo imaginar o que está acontecendo na vida dele. Mas Deus, eu vim até aqui, porque até aqui competia a mim. Agora, Senhor, toma, é com o Senhor. Cuida lá, envia outra pessoa, me dá a oportunidade de encontrar no mercado, me dá a oportunidade de exercer o perdão, de recomeçar, de caminhar mais uma milha. Ou, ainda assim, Senhor, me dá novidade de vida. Me dá um plano novo. Me dá uma coisa nova para eu desenvolver para o teu reino ser engrandecido, apesar de saber que eu vou novamente receber umas pedradas.
Isso é encontrar descanso no Senhor. Isso é a gente levar um fardo que é leve. Isso é a gente não viver preocupado com 613 mandamentos. Mas agora ele diz, só tem 2. Olha como é lindo isso. Vocês estão preocupados em cumprir 613. E vocês não cumprem nada. Só tem 2. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre a sua esposa. Sobre o seu esposo. Ame a Deus sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Acima. Sobre o seu trabalho. Sobre o seu college. Sobre o seu visto. Sobre a sua saúde. Ame a Deus sobre o seu sonho. Antes do seu sonho, ame a Deus. Ame a Deus acima de qualquer coisa. E depois ao seu próximo como se fosse você. Não faça para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E você vai encontrar descanso. Eles vão lá. Será que é incêndio? É? O que a gente faz nessa situação? Ele foi lá ver. Enquanto ele foi ver se é verdade ou não, a gente está aqui. Essa é uma boa palavra. Porque agora a gente vê. Ele foi lá ver? Nem nasceu, né? Bom, esse é o desafio do Canadá. A gente está aqui, pode ser qualquer coisa. Mas eu queria que você finalizasse essa palavra pensando nessas coisas e na simplicidade de seguir a Jesus e descansasse a sua alma. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de servir aqui. Obrigado pelo teu cuidado e obrigado pela sua simplicidade. Porque mesmo sendo Deus, o Senhor decidiu nos amar e decidiu viver conosco a ponto da gente ter essa oportunidade de entender que muito mais importante do que aquilo que a gente vem buscando aqui nessa terra, o Senhor se coloca de forma que a gente pode encontrar um lugar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Posso ver seus olhos me levando onde devo andar. Sua vida traz novo motivo pra sonhar. Um novo coração você me deu. Posso ser um novo homem que renasce ao morrer. A vida antiga se fez velha ao saber que por mim você se entregou. Meu ser deseja o seu amor, que me guarda onde eu for. Sua graça você me entregou. Em
seus olhos me achei, em seus olhos me achei. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está no seu cuidado. Meu coração está, meu coração está no seu cuidado. Você pode ficar de pé? Falar-me falso? Ah, maneiro, pô. Nossa. Faz um outro louvor então, Lucas. Pronto, faz o último, faz o último. Aí eu oro na sequência, vai. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Jesus, obrigado, Senhor.
tão simples. Muito obrigado por ser meu amigo, Senhor. Obrigado por sua graça, que todos podemos ter, provém de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incompreendível. É tão simples te amar, é tão simples te adorar, porque o preço já foi pago. Só precisamos aceitar a sua graça imensurável. Porque teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Porque teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Porque teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho, e que as doces consolações do Espírito Santo, que há de continuar ministrando no coração de cada um de nós, e que há de ir à frente dessa semana, e que há de fechar todas as portas que a gente não pode entrar, e que há de sustentar a nossa vida para que a gente chegue a um pouquinho depois e veja outras portas lindas abertas por Ele, e que essas portas que gerem um caminho de paz, e que a gente tenha um coração grato pelo milagre da vida eterna em Cristo Jesus. Esteja com a Igreja Batista Atitude em Vancouver, com a Igreja Batista de Richmond, que tem irmãos aqui hoje queridos conosco, que esteja com todo aquele povo abençoado da Willingdon Church aqui tão pertinho da gente, e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, até que o Senhor volte. E toda a igreja diz: Amém.